boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo. Bom, a gente sempre deixa um pouquinho do tempo passar, né, para as pessoas. Débora, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Essa live que agora, março, fazem 5 anos, ininterruptamente, ou seja, em março de 2020, comecei a fazer essa live e eternamente vai ser uma coisa, vai ser algo inesquecível. Jaci, minha amiga, vai ser algo inesquecível para mim, porque eu comecei exatamente no começo da pandemia e num momento muito complicado, né, que nenhum de nós sabíamos para onde a humanidade iria, e muito menos nós. Mortes e mais mortes, vacina ainda incipiente aqui no nosso país. Mas exatamente por aquilo que estávamos passando, que me encorajou de fazer algo ao próximo, porque eu creio nisso. E ao mesmo tempo, fazendo ao próximo, estamos fazendo para nós mesmos. Que essa é a verdade. Agora, aliás, é a base do tema de hoje, né? O amor. O amor ao próximo. Como a ti mesmo, já dizia o grande mestre Jesus, né? E aí eu comecei nessa live. A princípio, outro dia eu estava vendo, por curiosidade, até salvei no meu canal do YouTube, quem quiser me seguir, Randan Terapeuta. Lani, seja bem-vinda. Randan Terapeuta. Lá tem as últimas 120 lives que eu fiz. Não tem desde o início, que eu não comecei a salvar desde o início. Pelo menos pelo YouTube, né, toda semana. Mas tem mais de 120 salvas. Tem uma playlist só dessas nossas lives. E também tem as musicais, lógico, né? Onde eu estiver vai ter as musicais também. E eu revi a primeira live, que foi em 31 de março de 2020. Eu falava que era dia 20, mas não. Foi dia 31 de março de 2020. Uma segunda-feira, que eu fazia segunda-feira. E eu no final eu falei, olha, eu não sei quantas vezes eu vou fazer, se eu vou dar continuidade. Porque realmente é uma coisa que eu não sabia o que ia acontecer. E agora eu não estou falando nem da pandemia. A pandemia também. Vanilda, seja bem-vinda. Mas principalmente, boa noite. Mas principalmente se eu ia dar continuidade, né? Eu não sabia a receptividade das pessoas. Mas, para minha surpresa, foi algo que me tocou muito, porque começaram a vir pessoas anonimamente me pedindo para eu não parar. Não parar. Algumas situações muito graves. Eu me lembro sempre de uma pessoa, uma senhora de São Paulo. Ela não tem entrado, engraçado, eu vou até procurá-la. Mas ela entrou durante muitos anos. Muitos anos. E ela foi desde o início. E ela chegou para mim e mandou o seguinte recado. Que eu comentei, né? Quando eu comentava, poxa, eu não sei quanto tempo vai durar, não sei o que. Ela falou, Randan, por favor, não deixe jamais de fazer essa tua live. Porque você está ajudando muitas pessoas. E ela ainda falou mais.
ela falou assim para mim, eu me lembro dessa frase: você não tem ideia da importância dessa live na vida de muitas pessoas. Aí ela, olha que coisa incrível, ela contou a história dela. Ela perdeu o marido dela depois de 50 anos de casado, o grande amor da vida dela, o único homem da vida dela, enfim, ela tinha uma relação muito assim, amorosa e muito assim, né? Enfim, e o marido dela morreu, e aí ela disse, ela falou: Randan, eu estava pronta para me suicidar, olha que coisa. E ela falou de uma forma tão séria que eu não duvido nada que ela o fizesse, sabe? E ela, segundo ela, Marcélia, e segundo essa senhora, eu a salvei, tirando da mente dela a vontade e o desejo do suicídio. Claro, por favor, é toda uma egrégora que se forma quando fazemos essa live, que a fez desistir do suicídio. Não fui eu. Eu simplesmente fui e sou um intermediário dessa egrégora, mediador. E aí vem a palavra médium, né, que eu falei a semana passada sobre isso. Mediador, um simples mediador. Mas quando eu ouvi dela isso, e foi bem no início, eu falei: meu Deus, não posso parar mais. Essa é a minha missão da minha vida. Eu vou continuar até eu não poder fazer mais, mas eu vou continuar. E aí foram acontecendo sucessivos relatos, que aí não vou ficar contando, com pessoas, animais, né? Porque eu tenho uma ligação muito forte. Meu filho, ai que surpresa! Meu filhão, quem quiser um professor de educação física de primeiríssima ordem, tá aí, Victor Randan, é só procurar um personal trainer. Ele dá aula online na Academia Foguete, ele é sócio dessa academia, Academia Foguete, dá aula online de ginástica, é muito bacana, ele mora comigo aqui. Meu filhão, beijo filho, pai te ama muito, minha filha também, olha, caraca, a família inteira reunida, Natasha, beijo filha. Bom, já que eu falei do meu filho, vou falar da minha filha, né? Minha filha é cientista da Fiocruz. Doutora, cientista da Fiocruz. Graças a Deus eu tive meus filhos. Meus filhos são a minha base. Isso aí, meu filho. Hoje tem jogo do Brasil mais tarde, viu, filhão? Vê se vem ver com seu pai. Ai, ai. Meus filhos são a minha base, a razão do meu ser. Mas voltando, então quando eu vi a declaração de pessoas, eu falei não, eu não posso deixar de fazer essa live. Por isso eu estou há 5 anos fazendo essa live. Já me falaram, faz isso, faz aquilo, para aumentar o engajamento, mas com sinceridade, é verdade que tem tanta coisa ruim na rede social, e tem milhares de espectadores, né? Isso é uma verdade, mas que tipo de espectadores, né? Que tipo de espectadores veio um monte de porcaria? Com sinceridade, não me interessa. Espectadores que só pensam em si, espectadores que só pensam na vaidade excessiva, espectadores que não pensam no próximo. Com sinceridade, nem me interessa estar aqui, não me interessa, porque não é isso que eu procuro, não é isso que eu quero, não é isso que eu penso, não é isso que eu transmito.
Ah, obrigado. Obrigado, Vanilda. Então é isso. Bem, antes de mais nada, quem puder e quiser pegar um copo d'água, peguem. Nós vamos fluidificar. Se quem quiser e puder, tá? Não quero pegar, não tem problema. Eu acho a fluidificação da água uma coisa fantástica. Não é à toa que na Igreja Católica tem água benta, né? Que é água fluidificada, que no Espiritismo tem a água fluidificada, na Umbanda também tem a água, enfim. Eu acho que todas as religiões têm a água fluidificada. Acho que todas, se eu não me engano, acho que todas têm a água sempre como base de alguma situação. Então, é isso. Bom, eu tenho assim, como quem me conhece sabe, eu tenho uma ligação muito grande com os animais. Eu tenho 5 gatos adotados, fora os que eu cuido aqui no meu condomínio, meu cachorro. Eu não bebo tudo não, eu bebo só um pouquinho e deixo o resto tudo para eles. Então quem tiver um cachorrinho em casa, um gatinho, sei o que for, um coelhinho, não importa, deixa. Ou o cavalo, vai lá no pote do cavalo. Ué, porque não, a gente tem alguém que mora no sítio, ou numa casa grande, é o cavalo. Pega um pouquinho, põe lá no... Esse pouquinho que você botar lá no bebedouro do cavalo ou da vaquinha, já vai energizar a água e vai ser bom, tá bom? Por que não, né? É isso. Bem, vamos começar logo. Vamos começar. O tema hoje é um tema que eu diria, se alguém perguntasse para mim, que eu dissesse uma palavra: Márcia Lobato, seja bem-vinda, amada amiga. Se alguém perguntasse para mim, Andan, diz para mim uma palavra, algo fundamental na vida, e não só na minha vida, na vida em geral, de todas as pessoas, eu diria o amor. O amor. O amor é o resumo de todas as necessidades da nossa vida, do nosso cotidiano. Não à toa, os maiores seres que já tiveram nesse mundo, e existem ainda, os que ainda existem, são pautados na palavra amor. Chico Xavier, Mahatma Gandhi, John Lennon, Madre Teresa de Calcutá, Papa João Paulo, né? Papa Francisco, Mandela, Jesus, esse então. Enfim, e poderia ficar aqui. E na atualidade também nós vamos buscar vários, sempre pautado no amor. E por isso eu botei o tema, coloquei o tema, e foi uma inspiração de uma palestra que eu escutei espírita. O palestrante era muito bom. Ah, meu Deus, esqueci. Eu sei que é lá Dutra, ele é conhecido, ele é um juiz até. Ele é espírita kardecista. Eu esqueci o primeiro nome, me perdoe. Alguma coisa Dutra, eu esqueci. Ele é bem conhecido. E muitas vezes eu fico, e ele estava falando, uma palestra dele excelente sobre amor, e ele fez essa frase, né? Ele falou essa frase: o amor, o fluido da criatura, o amor, o fluido do Criador para as criaturas. E eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, poxa, eu vou desenvolver o que eu vou falar na próxima live através dessa frase. Porque é verdade, todos nós nascemos com DNA do amor. Todos nós. Por isso o fluido do Criador para as criaturas. O amor, o fluido
Espírito do Criador para as criaturas. Wed, seja bem-vinda. Porque todos nós viemos com amor dentro de nós. Nós nos perdemos, ou pelo menos muitos perdem, o amor através da vida. E quando você perde o amor dentro de você, você desencadeia muitas perdas que a ausência do amor não nos faz conectar. Por exemplo, a alegria. Existe alegria sem amor? Claro que não. Perdão. Então, quando você perde o amor, você perde a alegria. Você pode ter lampejos de alegria, mas não na sua essência a palavra alegria. Numa relação afetiva, não tem como sem amor. E quando eu digo afetiva, não é só casal. Estou falando de relação afetiva de amigos, amigas, irmãos, enfim. Onde deveria ou deve haver o afeto. No próprio trabalho. Você já experimentou trabalhar sem amor? Provavelmente até que sim. Eu já. É horrível. Você ganha dinheiro? Pode ganhar dinheiro? Pode, como eu ganhei. Mas não era algo que eu gostava, que eu tinha entusiasmo. Eu queria outra coisa. Luciana, seja bem-vinda. Eu queria outra coisa. Ah, dá menos dinheiro? Dá. Por exemplo, a música. A música no Brasil, para um músico independente, meu Deus do céu. Mas me faz feliz. E daí? O amor compensa o desgaste do dinheiro. É verdade. É verdade. Quando você trabalha sem amor, só por dinheiro, não é a mesma coisa. O cotidiano nosso, a nossa essência, é fundamental que tenhamos a palavra amor. O amor, ele apaga o rancor. O amor apaga o ódio. Através do amor, você apaga mais lembranças do passado. Tem um músico amigo meu que perdeu a sua mãe. Já, senhora Luciana, seja bem-vinda. Músico fantástico. Perdeu a mãe há pouco tempo. De 87 anos, quer dizer, já não foi nem novinha que ela se encarnou. Só que ele era muito apegado à mãe dele, e a mãe dele a ele, era linda a relação dos dois. Conheci nos shows que eu fiz, e ele toca comigo. E era bacana, ela ia com bengalinha lá, ela gostava muito de mim também. E ele arrasado, muito arrasado, a ponto de, não queria nem viver mais, desse nível. E eu falei exatamente isso para ele. Falei, meu irmão,
Sua mãe, Citra, sua mãe, ela foi no momento dela. Era em espírito. A felicidade dela é em espírito, é vivenciar em espírito a sua própria felicidade. E aí, lógico, desabafando, que estava arrasado, que por ele nem vivia mais, enfim, coisas assim bem pesadas, né? E eu falei para ele, por que você não transmuta todo esse amor que você tem pela sua mãe? Claro, existe a ausência, mas por que você não transmuta todo esse amor que você tem pela sua mãe, homenageando a ela através da sua música? Instrumento musical. Sejam bem-vindos, tá? Se eu não falar o nome é porque não aparece o nome. Eu falei isso para ele. Não vou falar até o nome dele, primeiro é o Rubinho, baita de um violinista. Baita, nossa, toca um violino absurdo. Toca comigo quando eu estou com a banda. E eu falei isso para ele, transmuta o amor que você tem para sua mãe, não com pensamentos de tristeza, de rancor, Tânia, minha amiga, de anular a sua própria vida. Não, transmuta esse amor homenageando a ela através da música. Eu vi que ele baqueou. Creio até que ele me ouviu. Ainda falei com ele, quando estiver pronta a música que você fizer para sua mãe, me fala comigo. Porque é isso. Eu tive uma síndrome do pânico há mais de 30 anos pela perda do meu pai. E veja, a perda do meu pai que eu tive com 6 anos de idade. 30 anos depois, quase 30 anos depois disso, sei lá, quase isso, eu tinha sido pânico porque eu tinha no pensamento só a tristeza do meu pai. Não que eu tenha sido triste com meu pai, pela ausência dele na minha vida. Quando eu tive uma síndrome do pânico, que foi uma coisa muito pesada, e aí eu fiquei bom graças a esse homem aqui, ó, Jesus. Verdade, Jesus. Fui a médicos, fui a psicanalista, salve a medicina, salve a ciência, lógico, claro. Mas na verdade foi o meu entendimento com Jesus que me fez curar-me assim do pânico. Nunca me esqueço, que tem a ver com o tema. Tomava vários remédios, né? E eu trabalhando numa empresa grande de área comercial, mas eu andava que nem um zumbi na rua, que é horrível, né? Quando você toma remédios para depressão, assim, do pânico, então pior ainda. Você parece que você está andando assim, meio, você fica meio desorientado, uma coisa meio esquisita, mas eu continuava trabalhando. Até que um dia eu entrei numa igreja, sem missa, sem nada, e eu vi uma imagem de Jesus. Aí eu ajoelhei e eu falei, Jesus, eu estou ficando louco, eu estou enlouquecendo. E desculpa, eu estava com raiva dentro de mim por causa da ausência do meu pai, sabe? Desde 6 anos de idade, eu estava com muita raiva, então eu comecei a desdenhar tudo aquilo, inclusive a minha própria fé. E quando eu parei, eu falei, Jesus, eu estou enlouquecendo, e minhas filhas eram pequenas ainda, meu filho ainda não tinha nascido, e eu falei, me ajuda. Nesse mesmo dia eu dormi não, eu entrei em estado de relaxamento. Veio a primeira imagem do meu falecido pai, ele só me olhando assim. Depois ele saiu e veio a imagem de Jesus. Antônio, meu irmão. Ana, seja bem-vinda, Rita.
ele todo de branco. Eu vi a imagem dele certinho olhando para mim, ele assim em pé e eu deitado. A imagem dele era essa mesmo, esticando a mão. No dia seguinte eu levantei e joguei todos os meus remédios fora. Nunca mais tive nada e nem voltei. Isso tem 30 e tantos anos, tem mais de 30 anos. O que me curou foi o amor. A cada minuto, a cada instante, a cada palavra minha, a vocês, alguém está sendo curado ou curada através do amor. Sandra, e da fé. E aí eu não vou impor a fé, se é Jesus, se não é a minha Jesus. Mas sempre através do amor. Sempre através do amor. Sempre através do amor. Você, como nós seres humanos, nós não conseguimos resolver nada através do ódio. Pelo menos de uma forma que vai nos não é fortalecer, que vai nos pode ser fortalecer interiormente. Não é através do ódio, da raiva, não, é através do amor. Creio nisso. Portanto, se você tem ódio, raiva dentro de você, tire isso. Como eu falei com meu amigo violinista, transmute toda essa tristeza de querer até anular a sua própria vida em homenagem à sua mãe, através da música, que é quem sabe fazer. Baita de um violinista. É isso. O amor, seja ele qual for, ou como for, mas que seja sempre e eternamente através do amor. Creio nisso. Como disse no início, os maiores seres que já existiram nessa terra louca, nesse planeta louco chamado Terra, e os que existem, todos, sem exceção, são pautados, são sedimentados, são exemplificados através do amor. Chico Xavier, John Lennon, tantos outros aí, Mandela, nossa, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi libertou a Índia jogando flores, apanhando de cacetete, né, da guarda inglesa. Tem uns filmes aí, é só ver, e não é mentira, é a vida. E ele não reagia, e todas as pessoas que estavam com ele não reagiam, ele com flores. As pessoas viram que não tinha como vencê-lo. O amor venceu e ele libertou a Índia. Através do amor, sem guerra. É a única forma de você combater qualquer coisa, é através do amor. Simone, minha amiga, Sandra, portanto, que a gente
possa vibrar o amor. Até porque estamos aqui de forma passageira, todos nós. O corpo apodrece. O que vai transmutar após o nosso desencarne é a nossa essência. E que bacana, né? Você deixar para trás, para as pessoas que te conheceram, poxa, essa pessoa aí, ela tinha uma coisa muito bacana dentro dela. Luciana, minha amiga, que é o amor que ela tinha no coração. É o maior legado que nós, seres humanos, podemos deixar para a humanidade. Ou podemos... Luciana, minha amiga, que eu acho que da cigana, seja bem-vinda. É o maior legado que podemos deixar na nossa essência, na nossa existência, é o legado do amor. Portanto, como eu disse, para você também, para você também. Portanto, como eu disse, o amor, seja ele qual for, ou como for, mas que seja sempre, e tudo sempre, através do amor. Existia uma frase lá atrás, né? Faça amor. Não, aliás, lá atrás não. Eu falei lá atrás, mas está servindo, a frase que eu vou falar é dos 70. Mas eu acho que serve muito para a atualidade. Faça amor, não faça guerra. Faça amor, não faça a guerra. É isso. Feche os olhos. Vamos vibrar o amor. Vamos fazer o chamado passe à distância? Vamos, que eu tenho feito. Bom, primeiro, para quem não estava semana passada, primeiro você pega assim, ó, fecha os olhos, eu vou pedir para você fechar os olhos, você pega aqui suas mãos, ó, e vai descendo os pés e a cabeça. Quando chegar lá com a mão virada para o chão, você faz assim, ó, como se estivesse jogando fora algum papel, algum lixo, alguma coisa. E é exatamente isso. Só que é o lixo astral, tá? Então, de cima a cabeça, tá? Aí vai afastando um pouquinho as mãos, sempre jogando fora embaixo. Quando chegar no final, são 7 vezes, tá? Quando chegar no final, a gente vai rodar, tá? Roda, joga fora. Tá bom? 7 vezes. Eu vou fazer através do Pai Nosso. Aí você pode fazer o que você quiser. Tá bom? Vamos lá. E depois que fizermos essa limpeza, né, astral, tirando todas as impurezas, nós vamos dar o passe nos chakras, né? Através dos chakras. Tem pessoas que gostam de começar pelo chakra básico. Eu gosto do coronariano,
que o chakra coronariano, que é aqui no topo da cabeça, é o chakra que faz a condução, que recebe toda uma energia de luz, né? Seres de luz, de Jesus, enfim, seres de luz. Vem eles justamente através do chakra coronariano. Então nós vamos fazer aqui no coronariano, assim com a mão assim em cima da cabeça, sem tocar, tá? Tá? Aí para. Aí depois aqui na testa, que é o segundo chakra, o chakra da intuição, aí para. Depois o laríngeo aqui, ó, que é bem em cima da garganta, e para. O cardíaco, né, aqui bem em cima do coração, 3 vezes, aí é 3 vezes, tá? E para. O plexo solar, que é bem aqui no estômago, e para. No umbigo umbilical, para, e por último o básico, que fica na pelvis, aqui, logo um pouquinho abaixo da linha da cintura, pertinho dos órgãos genitais, um pouco acima, 3 vezes e para. Tá bom? É assim, mas eu vou falando. Esse é o passe. Passe espiritual, vibrações de luz, ou como queira. Tá? Esse é o básico, mas é maravilhoso. Aliás, um amigo meu americano, semana passada, ele mandou uma mensagem para mim, assim que acabou. E ele trabalha com caminhão nos Estados Unidos. Ele esteve aqui no Brasil. Aliás, Luciano até conheceu ele, Derek. E depois já voltou para os Estados Unidos. E semana passada ele já estava nos Estados Unidos e falou, Anda, você me salvou. Eu estava muito agitado, nervoso, e eu fiz o que você ensinou e eu dormi. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Mas é isso. Bom, vamos lá. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Pegue as 2 mãos. E vai descendo, jogando fora todo o lixo astral 7 vezes. Assim na terra, como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós, todos que estão aqui nesse momento conectados. Livra todos nós de todos os males que possam nos ameaçar. Assim seja. Em teu nome. Agora acima da cabeça, circula sua mão 3 vezes e para. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora desce a mão bem frente à testa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora deixa
Receba toda essa energia de luz. Agora em frente à garganta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deixa a mão. Receba toda essa energia de luz. Agora o cardíaco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que toda a energia do amor penetre no seu chakra cardíaco, tirando toda a mágoa, toda a tristeza, todo o ódio, toda a raiva, transmutando essa energia em amor, e através do amor é alegria, e através da alegria a felicidade. Desce sua mão para o plexo solar, bem em cima do estômago. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora desce para o chakra umbilical, bem em cima do umbigo. Move a mão 3 vezes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mãos. Amém. Mentalize alguém que esteja precisando de amor em seu coração. Pode ser mais de uma pessoa. Emanando amor, você consegue a paz. Emanando amor, você transmuta a alegria. Emanando amor, você transmuta a felicidade. Pense nessas pessoas. Agora vamos mentalizar o amor na nossa vida, no nosso cotidiano,
independente do amor seja, que o amor seja uma constante na sua vida, nós vamos mentalizar o amor no nosso cotidiano. Que o amor de todos os seres de luz existente nesse planeta, de todo o universo, esteja ao lado de cada um de nós. Da nossa família, amigos, amigas, nossos animaizinhos. Que o amor transite e transmute a cada uma dessas pessoas e animais também. Levando toda a luz do grande Mestre Jesus e de todas as forças de luz existentes nesse universo. Assim seja. Em teu nome. Mentalize algo que você esteja precisando. Se estiver com alguma doença, mentalize a sua cura. Ou precisando resolver alguma coisa, mentalize já resolvido. Ou, por que não, um sonho da sua vida. Mentalize você já alcançando esse sonho. Enfim, mentalize agora. Todos os seres de luz esteja nesse momento o pensamento de todos nós, materializando os nossos sonhos, as nossas necessidades. Assim seja. Em teu nome. Agora, quem tiver um copo d'água, pegue um copo d'água, põe a mão em cima do copo d'água. Se não tiver um copo d'água, põe a mão aqui no chakra cardíaco. Mentalize simplesmente a palavra amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Beba sua água. Deixa para os meus animaizinhos. Vai abrindo os olhos. Sentindo toda a energia. Sentindo toda a paz. Todo o amor. O meu irmão Hernani. Que legal. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Hernani é um cantor também. Música independente. Não é fácil, né, Hernani? É uma luta grande.
Obrigado, meu irmão. Gratidão. Eu também estou sempre te acompanhando, sempre curtindo. Como dizia também uma frase muito antiga, né? A união faz a força. Aliás, são duas frases que são antigas, né? Mas que servem muito para o mundo atual. Faça amor, não faça guerra. E também a união faz a força. Porque sozinho não conseguimos nada. Ou pelo menos conseguimos muito pouco. Todos nós devemos sempre olhar ao próximo como uma forma de apoiá-lo, não de sugá-lo, não de invejá-lo, porque isso não é bom para nós mesmos. O ego e a inveja nos destrói interiormente, como essência. E ao contrário, quando você ergue a mão ao próximo, é um ato que você está fazendo ao próximo, mas também a você. Diz o grande Mestre Jesus, né? Não dizia, diz: amai o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse ser fantástico que é Jesus deixou esse legado do amor. E não foi à toa, porque é o principal legado para a nossa humanidade e para a nossa convivência e existência. É isso. Vamos dar as mãos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, urdo em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. O amor que existe dentro de mim, na minha essência e na minha existência, reconhece o amor que existe dentro de você. É isso. O meu amor para você. Gratidão. Até a próxima segunda-feira. Gratidão.